Como a gente costuma fazer aqui, hoje nós vamos fazer uma saudação especial aos companheiros do CEP de Teresópolis, uma rede que está em luta, que está agora representando com mais afinco ainda a rede municipal de Teresópolis, e os companheiros aposentados sofreram uma barbaridade nessa quarta-feira. Foram agredidos, fazendo uma manifestação pacífica, né, por salário. E não é aumento não, Antônio, é para receber o seu salário do mês. Né? Olha como é que está a situação. A pessoa tem que fazer manifestação para receber o seu salário. Por quê? Porque não estava sendo feito o pagamento lá, a transferência dos recursos da prefeitura para o Fundo Previdenciário de Teresópolis. E isso está ameaçando o salário dos aposentados. Olha que situação. A gente fica cada vez mais espantado com essas coisas. Você vê, o salário do prefeito não atrasa, o salário do vereador não atrasa, o salário dos cargos comissionados não atrasa, atrasa de quem é concursado e, nesse caso, de quem contribuiu uma vida inteira. A vida inteira. Uma vida inteira para chegar no seu momento de desfrutar, né, da sua aposentadoria, que é uma miséria danada, e ainda fica sem o salário. Realmente, a administração pública está uma vergonha. Está uma vergonha em Petrópolis. Essa manifestação, Antônio, estava sendo feita na porta da Câmara por um grupo de senhoras. Não tinham nem homens, nesse momento eram só senhoras mesmo, aposentadas. E os capangas do prefeito foram lá, rasgaram a faixa, empurraram as senhoras. A coordenadora geral do CEP, Rosângela, teve o braço ferido, teve que sair de lá, fazer o BO, teve que ir ao hospital fazer o exame de corpo de delito também. Isso é um absurdo. Maria da Penha neles. É um absurdo, né? O profissional sendo maltratado em todos os sentidos e agora essa novidade, né? A covardia das prefeituras está chegando num ponto que tá difícil de aturar, né, gente? Atacar um grupo de senhoras aposentadas, isso é o cúmulo, né? Isso é uma vergonha para qualquer governo. Então, o governo de Teresópolis, a gente espera que o prefeito que assumiu agora essa semana realmente tenha outra visão, comece as relações com os trabalhadores de outra maneira, receba o sindicato, porque do jeito que está não dá. Mas, de qualquer jeito, a França vai estar lendo um texto que foi publicado, está na página do CEP Central, contando o que aconteceu e dando um apoio ao pessoal de Teresópolis. Lê pra gente, França, por favor. É uma nota de repúdio do CEP, né, aos segurança da Prefeitura Municipal de Teresópolis. Na última quarta-feira, dia 26 de agosto, um grupo de aposentadas da rede municipal e o CEP Teresópolis reuniram-se para um ato pacífico na Câmara, decidido democraticamente pelo grupo em assembleia e com o apoio do CEP. Nesse dia, aconteceu o depoimento do prefeito afastado Arley Rosa à CPI, que investiga seu enriquecimento e evolução patrimonial. A Câmara estava, incrivelmente, vazia. A importância do fato, pois o prefeito afastado ainda não havia comparecido para depor. Sequer grupos políticos opositores apareceram. Também havia pouca cobertura da imprensa local e nenhuma segurança para os presentes, a não ser os seguranças do próprio prefeito. Durante o breve depoimento, cerca de 20 minutos, estendemos as faixas ao fundo da assistência quase vazia. O depoimento durou cerca de 20 minutos, pois Arley não tinha nada a declarar aos vereadores. Muito me espanta, né? Na saída do prefeito afastado, nós, mulheres que não representávamos nenhuma ameaça à integridade física do prefeito, resolvemos nos colocar na entrada da Câmara, com as faixas do CEP, para manifestarmos nossa indignação a respeito da grave crise econômica que se abateu sobre o servidor público. Situação pior é a dos aposentados, com os salários muito atrasados, cuja previdência encontra-se falida, problema agravado em seu governo. Já não é à toa que ele está tendo que prestar depoimento, né, gente? Entretanto, o prefeito afastado resolveu sair pela lateral da Câmara, evitando a manifestação do pequeno grupo de aposentadas, que, em momento algum, ofereceu risco a ele. Quando nos dirigimos à entrada do estacionamento da Câmara com as faixas, 2 de seus seguranças, sob as ordens de Arley Rosa, avançaram sobre nós violentamente,
e arrancaram nossas faixas. A ação deles, típica de comportamentos machistas, foi muito rápida e inesperada pelo nosso grupo. Reiteremos que, nesta correlação de forças, não representávamos nenhuma ameaça física contra a Arley Rosa. Matérias exibidas pela TV, pela InterTV e pelo RJTV mostram exatamente o que aconteceu. Relembramos que na sessão do dia 13 de agosto, as aposentadas também foram ameaçadas por pessoas ligadas ao prefeito afastado. Inclusive, uma moção de repúdio do CEP Teresópolis foi lida na sessão de 20 de agosto, em que solicitávamos providências ao presidente da Câmara. As professoras agredidas foram à delegacia e registraram queixa. Algumas sentiram-se mal após o ato e procuraram assistência médica. O jurídico do CEP já foi informado e atuará nesta questão. A ida do prefeito Arley Rosa à Câmara sequer seria notada pela população, se não fossem as corajosas mulheres que estiveram lá e que, apesar dos problemas enfrentados a cada dia, com atraso nos salários e benefícios, estão na luta, firmes e fortes. Coordenação Geral, CEP Teresópolis. E é isso aí, gente. A gente dá os parabéns a essas senhoras, a essas companheiras. E, França, a gente tem que lembrar da situação, né? Aposentado sim, inativo nunca, né? E educador sempre. É isso aí. E outra coisa em relação à questão do departamento jurídico, quem vai estar cuidando do caso é o nosso criminalista, Dr. Jorge Bulcão, estará em Teresópolis na segunda-feira para dar os encaminhamentos legais a essa questão. Abrir processo, danos físicos, toda a questão que está sendo envolvida em relação a isso, nós temos um departamento jurídico que está preparado para isso. E quem cuida dessas causas é o Dr. Jorge Bulcão. Ele estará lá em Teresópolis com a coordenação do CEP, com as aposentadas, numa reunião na própria segunda-feira para poder estar encaminhando esses processos. Ô, França, agora como a gente falou na questão das aposentadas, houve uma movimentação também na fala do governador em relação ao Nova Escola, né? Foi definido agora que o pagamento realmente será feito em precatórios, porque é onde tem o dinheiro, né? Porque se não vai ter dinheiro nem para o aumento, quem dirá, né? Diz ele que não tem o dinheiro, né, gente? Porque falar é uma coisa, provar é outra. Provar tá difícil, né? E quando a pessoa diz que não tem dinheiro para dar aumento, ela tem que provar, tá? Não pode ser só, não tem, então agora vocês fiquem sem, tá bom. Com relação a esse dinheiro dos aposentados, então, haverá uma reunião com a Procuradoria do Estado, que é quem determina como vai ser feito, qual é o espaço de tempo, qual é o cronograma, quem vai receber primeiro, quem não vai, na terça-feira, com a coordenação geral do CEP e a doutora Juliana. Então, na terça-feira, no final da tarde, nós já vamos ter um relato para passar para todos os aposentados que estão inscritos nessa ação do Nova Escola. Nós gostaríamos também de falar, com relação à ação do Nova Escola, nós temos 4 processos ganhos na rede estadual. Um deles diz respeito às pessoas que estavam na ativa no ano de 2003. E sairá uma convocação na imprensa, no site do CEP, correspondência, para que as pessoas possam estar entregando documentos para estar se habilitando a receber. Nessa ação, são 75 mil profissionais de educação, tá? Em todo o estado do Rio de Janeiro. Então é preciso, o tempo será curto, será feito somente agora nesse segundo semestre, até dezembro isso tem que estar pronto. Então vai ser uma questão muito mais acelerada do que foi o recolhimento de documentos da rede dos aposentados, né, França? O pessoal tem que se preparar, então, ficar de olho no site do CEP, já ir preparando a documentação. Inclusive, né? Contra-cheques, a gente vai estar solicitando que as pessoas já façam uma pesquisa de todos os seus contra-cheques do ano de 2003. Porque tem escola que recebeu Nova Escola 1 mês, 2, tem gente que tirou licença no meio do ano. Tem gente então, que não recebeu nada. Tem que ter a comprovação de cada situação, porque o cálculo é feito por pessoa, tá? Ele não é um montante, não. Ele é feito por pessoa. Nós temos que apresentar ao tribunal a planilha com o nome da pessoa, o período que ela tem direito e o valor da época. E aí o tribunal manda que o Estado faça a correção, né, qual o índice que vai ser colocado, para corrigir esses valores. Então, muita atenção em relação a isso, porque é dinheiro da categoria que está parado lá com o governo do Estado há anos, né? Essa ação de 2003 já tem 12 anos.
Então, é preciso que a gente consiga, não perca a ação por falta de documento. Né? Só começar a preparar tudo, quem já sabe que tem Ô, até uma Francis, qual era a desconfiança, documentação básica para o aposentado? Contra-cheque comprovando o recebimento ou não da ação Nova Escola, que isso aí em contra-cheque, identidade, CPF, comprovante de residência e, muito importante, é o diário oficial para quem é aposentado, porque tem pessoas desse período que já se aposentaram também. Mas esse processo em separado vai ser para quem era da ativa, então não vai precisar do diário oficial. Mas os aposentados que estavam na ativa nesse ano terão direito também. Por quê? Porque se ele se aposentou depois de 2003, ele vai receber na ação dos aposentados somente depois de 2003. O ano de 2003 ele vai conseguir receber por essa outra ação. Tá? Nossa, é muito enrolado, gente, e a justiça é complicada, né? É lenta, e às vezes a pessoa fala, puxa, mas a pessoa trabalhou, agora vai ter que entrar em 3, 4 processos. O pagamento é por ação, por processo, não é um pagamento total de uma coisa só. E esses pagamentos, assim como foi a questão do GLP, que nós ganhamos no ano passado e as pessoas conseguiram receber, quando ele for realizado, o dinheiro vai direto para as contas de cada profissional. Tudo é bem demorado, né? Não vê aí agora esse abono das faltas das greves dos últimos 13 ou 15 anos. Né? Dos últimos 15 anos do Estado. Isso é uma vitória. Então, a vitória, ela chega. Ela demora, claro, né? Como foi essa conquista nem tudo é no tempo agora. que a gente quer e merece. Né? Infelizmente, o tempo da justiça... O tempo do judiciário não é o tempo, né, que o servidor precisa. Né? E isso não só nos casos em relação a servidores públicos. Né? A justiça em geral, os aposentados, por exemplo, do INSS, Antônio, tem gente que já morreu e não conseguiu resolver esses problemas de processo. Né? De ajuste, de revisão. Né? Agora... O que é difícil a gente entender é por que o serviço público, que deveria dar exemplo, deixa essas coisas acontecerem, né, Rosa? Ver como se administra mal os caixas de previdência, né, como se administra mal as gratificações que são pagas, né, aos professores. Né, e tu vê que as pessoas estão esperando há anos para receber uma quantia que não é, né, tão significativa assim. Né? Isso é que é muito triste. Isso nos dá um alerta, né, gente? Porque nós temos que solicitar ao INPAS uma declaração de como estão as contas do INPAS aqui em Petrópolis, se os repasses têm sido feitos pela Prefeitura, porque quando começa uma situação assim em outro lugar, a gente tem que aproveitar como alerta. Né? Verdade, então, nós precisamos verificar, junto ao INPAS, qual é essa situação. Inclusive, solicitar ao presidente do INPAS, o Marcos Curvelo, que é uma pessoa até muito dedicada, né? Que faça uma declaração, nos mande, de repente, uma documentação sobre essa situação. Como é que está essa situação dos depósitos, dos repasses da Prefeitura em relação ao que tem que passar para a Previdência, né? Para saber se nós estamos resguardados ou não, né? Senão daqui a pouco você está aí para aposentar, e será que eu vou receber? E dívida é assim, né? Ela começa pequenininha e chega num ponto que ninguém mais consegue pagar. Fica impagável. Né? E o INPAS tem que ter uma vida saudável. Bem vida saudável começa com a Prefeitura fazendo lá os seus repasses. Que não é dinheiro da Prefeitura, é dinheiro do servidor, né? E que é descontado na nossa folha e fora isso, a parte que a Prefeitura, que é patronal, tem que pagar. Como qualquer pessoa que quer ter um empregado, hoje tem que fazer, né? Inclusive quem tem empregado doméstico hoje tem que fazer essa parte toda. Principalmente, então, os governos têm que estar com isso em dia, né? Para poder cobrar, né? Porque uma reclamação também que muitos servidores têm feito e que nós precisamos verificar urgentemente é a questão dos direitos trabalhistas. Porque muitas pessoas têm se aposentado também, é colocado que elas têm lá direitos a receber, só que nunca é colocado quando será pago isso. Como? É dinheiro que a gente está emprestando para a Prefeitura agora? Né? Nós não temos dinheiro para ficar emprestando para o governo. Até agora as licenças prêmio, né, Rosa? Agora estão... Não, você entra e depois a gente vai te pagar essas licenças. Pagar como se não tem dinheiro? Se a alegação é que não tem dinheiro. Não pode dar aumento porque não tem dinheiro, mas pode pagar a licença?
o governo tem que definir qual é o discurso dele. Ou tem dinheiro ou não tem dinheiro. Não tem, Né? Tem hora que tem dinheiro, tem hora que não tem dinheiro. Ô, Francis, falando em dinheiro, começou, gente, a temporada de festinha nas escolas. Né? Mas não é festinha para criança, não é festinha junina, não é festinha do livro, não. É festinha para arranjar dinheiro. Né? Começou essa penúria de novo. Eu estou vendo essa situação como se a gente estivesse regredindo 20, 30 anos na educação. Que era o tempo que a gente fazia festa, levava bolo para vender na escola, entre os professores e os funcionários, para comprar torneira, para comprar papel higiênico. E está voltando essa situação de penúria, não está não, Francis? Está uma vergonha. Muitas escolas sem dinheiro. Eu quero ver só quando acabar o gás. O que eles vão fazer nessas unidades escolares para alimentar esses alunos? Porque o gás não é com dinheiro da merenda, não, né? Não. Tem que esclarecer isso para as pessoas, que às vezes as pessoas acham, mas o gás é para fazer a merenda, então ele é comprado com dinheiro da merenda. Não, não é. O dinheiro do gás é comprado com o dinheiro do PGDREM. Do PGDREM, exatamente, é pago com dinheiro do PGDREM. E o PGDREM não é uma verba suficiente para estar sustentando uma escola, ainda mais quando ele não chega na escola. Até porque esse PGDREM também não é atualizado faz tempo, né? É uma quantia que... Porque esses dias, no programa passado, França, eu até perguntei ao Antônio, porque às vezes a gente fala, mas o PGDREM, e aí uma diretora de escola passou para o Antônio qual é o PGDREM de uma unidade de 600 a 700 alunos. Qual era o valor mesmo, Antônio? R$2.000. Por mês ou por bimestre? Bimestre. R$2.000 por bimestre, 600 alunos. Para comprar gás, pagar telefones, Xerox, papel higiênico, material de limpeza. Desinfetante, tudo. É o tudo. Não dá. Aí é brincadeira, né? Numa escola de 600, aí acontece aquela questão. A reclamação de que o funcionário auxiliar de serviços gerais não está limpando direito. O cara não faz milagre, não, gente. Limpar com água pura, não dá. Não tem pano de chão, não tem luva. As pessoas, inclusive, deveriam estar se recusando a fazer certas coisas, porque ninguém é obrigado a limpar vaso, a limpar banheiro, sem equipamento básico. Luva, desinfetante, cloro, né? Nós estamos expondo as nossas crianças e funcionários, professores e funcionários, a risco, inclusive, de contaminação, de saúde. E é uma situação, e uma situação que está remetendo realmente a anos atrás, né? Tempo de penúria, tempo de que não existia Fundef, Fundeb atual, antes do Fundeb existiu o Fundef, e antes do Fundef era a penúria, era a treva, né? Que a gente fazia vaquinha, porque eu lembro disso, tem 30 anos que eu trabalho, fazia vaquinha para comprar um desinfetante, para comprar um detergente para colocar na cozinha, até eu tinha que fazer uma vaquinha para comprar certos tipos de legumes para fazer uma alimentação para aquelas crianças, com sardinha. O pessoal estava até ironizando na escola, França, que tinha um bilhetinho lá falando sobre o copo descartável. E aí o pessoal querendo sair pelo viés do meio ambiente, da preservação, de que a gente não estaria usando copo descartável para preservar. Mas não é isso não, gente. Não é que ninguém teve ideia de preservação, não. É que não tem dinheiro para comprar o copo descartável. Tá? Então, não vem com esse papo de que é para preservar, não. É porque não tem dinheiro para nada. E a gente coloca novamente essa questão sobre a mesa. E a gente quer um esclarecimento da Secretaria de Educação em relação a isso. Onde está o dinheiro da educação? Por que esse dinheiro não está chegando na escola? Por que não existe uma forma clara de se esclarecer para a população, principalmente para os pais, porque o alunado está dentro da escola? Não tem dinheiro por quê? Por quê? Não é simplesmente, não tem verba, ela não chegou. Não, tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo claro, plausível. Por quê? Porque tem que saber onde esse dinheiro está. Porque eu sei que tem a arrecadação do município, que ele é para a educação. Existe verba carimbada? Sim, existe, verba com carimbada. certeza. E tem verba para tudo. A gente recebe e-mail, cada vez que a prefeitura recebe no município, qualquer tipo de verba, quem se inscreve no site do FNDE lá, né? Ou da controladoria está recebendo. Tem essa parte que é do governo federal e tem uma parte que é lá do município. Então, tem que saber o porquê, onde parou. Por que nossas escolas hoje não estão podendo ter desinfetante, papel higiênico? Por que o gás vai acabar em várias unidades escolares? Porque se o gás acabar, não tem merenda. Falando em gás acabar e não ter merenda, cadê a batata? Gente, eu estou ficando boba com essa situação da batata. Será que comprar batata é uma coisa tão difícil assim, gente?
Será que no SEAD não tem batata? Ela deve estar uma nota na tabela, Sabe né? por Porque quê? Deus me livre. Porque se o fornecedor que tinha sido licitado para entregar batata não entregou, existe, Antônio, um jeito de se comprar batata, não tem? Tem. Você pode fazer a compra emergencial. Se não houve, né, o cumprimento do... Porque às vezes também, gente, explicar para todo mundo como é que funciona isso. Fez a licitação, tem licitação inclusive que é vazia, que ninguém aparece. Que não aparece. Né? E quando aparece, também pode acontecer de no meio do processo a pessoa desistir e não entregar. Isso pode acontecer. Se o preço ficar defasado, primeiro ela pede um realinhamento de preço. Se não for concedido... Se não for concedido, ela suspende o fornecimento. Agora, nessa questão aí dos legumes e das frutas, do hortifruti em geral, nós tivemos notícia, inclusive, de que os contratos não estariam sido assinados até hoje. É claro que ninguém vai ficar entregando se não tem contrato, né, gente? Muitos contratos estavam se encerrando, Rose. É amigo da prefeitura agora? Não tem como, porque o cara não tem nenhuma garantia que ele vai receber. Sim, estando no contrato já é complicado. Você Imagina se você nem tiver um contrato e vai ficar fornecendo, por quê? Agora, é um absurdo não ter material para fazer comida, né? Então, na semana passada, houve uma visita do CAI, inclusive na escola lá dos Duques, que chama... Esqueci o nome da escola dos Duques. Odete Fonseca. E houve uma denúncia em relação a eles estarem servindo sopa. A Claudete, a Andréia e mais o seu Luiz, que são do CAI, estiveram lá fazendo a visita, verificaram as condições da escola, fizeram lá as observações cabíveis do CAI em relação àquela questão, mas a alegação da diretora é essa. Os gêneros não são suficientes para seguir o cardápio. O cardápio que aparece, chega lá, o cardápio pode ser ensopado de batata com carne e arroz e feijão. Não tem batata, não tem carne, não tem cebola. E aí? Não tem como substituir, né? Até aquele dia, na reunião, a gente disse que tem a sugestão, mas também a sugestão também não... A substituição. Só que não tem a substituição, não tem como substituir. E o que está acontecendo, não, França? Em algumas escolas, a substituição está virando cardápio. Então, tem escola que está comendo a mesma coisa a semana inteira, porque não tem carne, não tem ovo. Antes estava na época do ovo, né? Era do ovo todo dia. A gente até brincou que era ovo picanha, ovo peixe, ovo... Até o ovo está sumido. Atum, ovo, qualquer coisa. O ovo também está caidinho. Está fraco. Né? Aí chegou o peixe. Tem escola que está comendo peixe todo dia. A secretária de Educação se colocou que agora é ela que está tomando conta da merenda. Então, gente, agora a cobrança vai ter que ser maior. Né? Se ela vai se dedicar à merenda escolar, então vai ter que haver uma cobrança muito maior. O tempo está de olho. Né? E desses assuntos que a França estava abordando aqui com relação dessas verbas, né, Rose? Mas pelo menos temos uma notícia boa, né? Dos conselhos, né? Os conselhos foi aprovado o projeto de lei, né? Na verdade vai ser um decreto. Um decreto. Mas pela primeira vez, gente, e isso a gente tem que falar, que a gente critica bastante também, mas quando a coisa acontece, a gente tem que fazer o elogio também, né? E nessa semana foi levado ao Conselho Municipal de Educação o decreto. O prefeito podia realmente fazer o decreto que ele quisesse e decreto é decreto, né? Porém, realmente, isso passou pelo Conselho há um mês atrás para iniciar as discussões. Todas as entidades, todos os conselheiros tiveram liberdade de opinar, fazer sugestões de mudança nos artigos, né? Ele fez pela forma democrática, né, Rose? Deveria fazer sempre, né? Deveria fazer sempre. E na terça-feira, então, foi colocado em votação no COMED, artigo por artigo, para que o decreto ficasse pronto. Já veio com as próprias alterações da Procuradoria e, né, diferente do que aconteceu lá na conferência, a gente espera que o decreto que seja publicado seja aquele que foi aprovado lá no COMED. Eu acho que é por aí que se caminha, né? Eu acho que ele não vai querer sofrer um outro desgaste, né? Até porque a secretária estava... A secretária, inclusive, agora é presidente do Conselho. Do Conselho, ela não vai fazer isso, né? Não vai deixar isso acontecer. Então, realmente, parabéns pela iniciativa. Todas as leis em relação à educação ou decretos deveriam ter esse formato, né? Passar primeiro pela discussão, ter até a implementação nas escolas, a categoria poder opinar, né? Todos os profissionais poderem participar em relação a isso. Essa movimentação do Conselho vai estar acontecendo agora no mês de setembro. E o programa da semana que vem, inclusive, vai ser dedicado a isso, aos conselhos escolares.
Então, nós vamos ter, chamamos algumas pessoas representando os conselheiros do COMED para estarem aqui na semana que vem, junto com o pessoal daqui do CEP, para a gente poder estar fazendo esse esclarecimento aos profissionais da educação e à população em geral. O que são esses conselhos, como é que isso funciona, qual a importância. Isso é muito bom, essa iniciativa, Rose, porque o conselho é uma maneira de você fiscalizar o que está acontecendo, né? E essa semana eu estava vendo um problema também no negócio de transporte, né, dos cobradores de ônibus, né? E um vereador que eu não simpatizo muito, mas ele falou uma coisa certa, né? As entidades precisam saber quem estão representando elas. Isso aí. Né? Dentro dos conselhos, que é uma maneira de você garantir seus direitos. Lembrando, né? a todos que as reuniões do conselho são abertas à população. Na próxima terça-feira, reunião do CAI, às 16 horas, na Casa dos Conselhos. Né? Isso. Então, todo mundo pode estar participando. A merenda está numa crise realmente muito forte e é preciso que a sociedade participe. Democracia não existe sem participação, gente. Se a gente não participa, não pode cobrar do governo. Deixar que eles façam o que eles quiserem e depois dizer que está bom ou está ruim, isso é muito fácil. Nós precisamos realmente tomar as rédeas da educação em Petrópolis. População, profissionais da educação, todo mundo é responsável pelo bom andamento da escola pública. A gente aguarda vocês, então, na terça-feira, na reunião do CAI, 16 horas, lá na Casa dos Conselhos. E no programa daqui da próxima semana, o tema será esse: Conselhos Escolares, a importância desse material. Boa tarde e até a próxima semana. Boa tarde.